Então, vamos lá, vou mutar vocês, certo? Peraí. Mutear. Pronto, mutei vocês, mas se alguém quiser falar, é só só apertar de novo no microfone, tá? Todo mundo tá me ouvindo? Tá ok? Então tá bom. Vamos lá. Então, o nosso assunto hoje é sobre o Dia das Mães, né? Que passou o Dia das Mães. Então, o nosso tema hoje proposto pela Ibaviva é sobre as mães. Eu peguei só o gancho para Mônica, falar. Oi. Mônica, desculpe, só um instantinho. Você não vai. Ah, você vai gravar? Ah, tá gravando agora. Tô Perdão. gravando, tá gravando. Então, assim, eu peguei o gancho sobre o Dia das Mães, tá? E aí eu deixei o Espírito Santo falar no meu coração e, e ele falou, assim, de uma forma tremenda e eu tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo esse estudo, porque ele vai falar em geral sobre algumas preocupações que a gente tem, tá? Então, sobre a mãe, né? Quando a gente pensa numa mãe, logo já vem no nosso pensamento aquela pessoa que sofre, né, de todos os tipos de sentimentos, sofre de amor, sofre de preocupação, né, a gente é levada ao limite dos nossos sentimentos, né, mesmo para quem, né, no caso não é mãe, acho que aqui é só a Eriquinha que não é mãe, a gente pode estar pensando nisso como preocupações do dia a dia, né, preocupações que tiram a paz do nosso coração. Então, a gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente fica inquieta, a gente tem ansiedade, a gente quer resolver as coisas pelos filhos, a gente quer respostas, a gente quer decidir destinos, a gente quer que eles aprendam, né, sem sofrimento. A gente fica naquela questão, será que eu estou sendo super protetora ou será que eu estou deixando de ensinar aquilo que eu deveria? Porque não existe um manual, né? Que a gente não tem um manual do filho. A gente vai sendo mãe, aprendendo a ser mãe, conforme os filhos vão crescendo, né? Junto com o filho nasce a mãe, né? Então, quando isso acaba afligindo muito o nosso coração. Então, a pergunta, né, que fica para a gente é como lidar com isso, né? Qual a melhor forma, né? Como encontrar paz num sentimento tão forte, né? Onde a gente fica no limite das nossas emoções. Como a gente consegue não surtar, né, de preocupação. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir estar com os nossos filhos em todos os momentos da vida deles. A gente não vai conseguir estar em todos os lugares, a gente não vai conseguir estar em todos os momentos, mesmo que a gente esteja no nosso quarto, nosso filho seja um bebezinho no quarto deles, né? A gente não vai conseguir estar em todos os momentos. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que nós somos limitadas, mas Deus não é, né? Antes deles serem os nossos filhos, eles são de Deus. E o que para nós é impossível, para Deus é possível, né? Deus é onipresente, ele pode estar em todos os lugares, né? Aquilo que a gente não sabe de como lidar com os filhos, de o que fazer por eles, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. E aquilo que a gente não pode fazer pelos nossos filhos, ele pode, ele é onipotente, né? Então, o possível a gente faz, o impossível Deus faz por nós. E quando a gente pensa sobre isso traz uma segurança, porque a gente não precisa ser aquela que vai resolver, que precisa saber de tudo, que precisa poder tudo. A gente pode e deve entregar os nossos filhos a Deus. Assim como a gente está preocupada, né, quando eles são pequenos, com o que eles vão comer, a hora certa de comer, a hora de ir para a escola, quando que tem que ir no médico, quando que tem que tomar vacina, a gente segue algumas regras de forma tão organizada. Será que a gente tem levado os nossos filhos em oração todos os dias? Né? Assim como a gente tem que pensar em todas as refeições do dia para ele poder sobreviver, será que a gente tem levado os nossos filhos em oração todos os dias? Né? E quando a gente faz isso, a gente tem que deixar Deus guerrear por nós.
né? Se tem um lugar que o inimigo gosta de querer ganhar alguma coisa ou mexer com a gente, são com os nossos filhos, é o nosso ponto fraco, né? É onde a nossa preocupação é mais latente. A gente não dorme, a gente vive muitas vezes preocupados com os nossos filhos. Então, quando a gente levar os nossos filhos em oração para Deus, nós temos que deixar Deus guerrear por nós. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15, né, quando o rei de Judá, Josafá, tinha que enfrentar, né, exércitos inimigos que eram muito maiores do que eles, nesse versículo diz assim, ó, o Senhor disse, não tenham medo, nem fiquem desencorajados diante dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas de Deus. Né? Então, a batalha, gente, não é nossa. Quantas vezes eu penso no Gabi lá em outro país, tão longe de mim, né? E eu penso assim, essa batalha não é minha. E isso dá uma segurança, saber que quem está no controle, quem está no governo, né? O próprio Deus, que tudo pode, tudo sabe, está em todos os lugares, ele está na escola com ele, está dentro da classe, está na educação física, né? Está dentro do hospital, igual a Ilma tem filho que está na linha de frente, né? Está junto com a filha grávida, está com o filho em outro país. Então, ele está em todos os momentos. E o melhor que uma mãe pode fazer pelo seu filho é interceder por ele, entregar ele para Deus. Deus se lembra das mães, né, que estão ali entregando seus filhos. Nós temos isso como uma missão mesmo, de ser intercessoras de nossos filhos. Faz parte, né, dessa missão de ser mãe, abençoar os nossos filhos, né, levando eles em oração a Deus. Aí no versículo 16 desse mesmo capítulo de 2 Crônicas, Deus dá, né, uma estratégia. Ele fala, amanhã marchem contra eles, né, contra os exércitos inimigos. Vocês o encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Nem estou entendendo minha letra aqui. Aí no versículo 17 diz assim, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Não terão de lutar. Tomem suas posições. Né? Então, ele fala, tomem suas posições. O que isso significa? A gente tem que se posicionar. Né? Quando ele fala, quer ver? Coloquei aqui, ó. Porque que acontece? O que Josafá fez? Ele consultou a Deus perante toda essa dificuldade, né? Ele fez jejum, ele se humilhou e ele orou. Né? Eles buscaram a Deus firmemente, né? E ele falava, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Né? Então, imagina quanto que Deus, né, não se agrada da gente reconhecer as nossas limitações, e ele foi dando as estratégias. E por que eles conseguiam perceber tudo isso, né? Porque eles estavam em plena harmonia, em plena conexão com Deus. Eles jejuaram, eles se humilharam, eles se posicionaram, né? Aí ele fala, e depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Em outras traduções fala, aquietem-se, né? Diz, aquietem-se. Ele fala, ele está com vocês, povo de Judá, de Jerusalém, não tenham medo, nem desanimam. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Né? Então, a Bíblia diz também em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores. Então, essas dificuldades, essas lutas, essas aflições que a gente passa, a gente já sabe o final de tudo isso. Né? Uma vez eu escutei, não lembro quem falou, acho que foi a Naná Castilho, que ela fez uma pregação na Ibaviva, que ela fala que uma vez o marido dela, acho que estava assistindo um jogo de futebol, e ele era uma final, ele tinha que, o time dele tinha que ganhar de 3-0 do outro time, era uma coisa bem impossível de acontecer. Durante o jogo ele ficou aflito, ele ficava de pé, ele ficava sentado, ele tremia, ele ficava gelado, e ele passou mal naquele jogo, e no fim das contas, né, o time dele ganhou. E seria diferente, por exemplo, se ele tivesse assistido a esse mesmo jogo, mas na reprise, porque no dia ele não pôde acompanhar ao vivo. Já sabendo, né, que o time ganhou, ele ia assistir esse jogo de pé para cima, sem nenhum desespero.
certo? Porque ele já sabia o final. E a gente já sabe o final, né? Jesus já venceu na cruz. Então, independente do que a gente está passando, a gente já sabe o final da história. Né? Então, não temos que batalhar, Deus é quem batalha por nós, e a vitória já está garantida. Né? No versículo 18, fala assim, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Então, isso, gente, é humilhação, é reconhecer o nosso tamanho perante Deus. Ele se prostrou com o rosto em terra, ele sabia, né, da sua dependência no Senhor. Aí no versículo 20 fala que na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Então, o que ele faz aqui, né? Ele encoraja os outros. O encorajamento é muito importante. A nossa fé tem que transbordar, né? É a dependência. Creiam no Senhor, né? E vocês estarão seguros. Ele está passando uma segurança, né? Isso é fé, né? Após aconselhar Josafá, no versículo 21, após aconselhar, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestindo ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. O que esse marchando à frente nos diz? Ele não pensou que à frente tinham que os melhores guerreiros, que à frente tinham que as melhores armas. Ele quis que à frente fossem vestidos de forma honrosa aqueles que fossem louvar ao Senhor. Isso é prioridade, dar a Deus o lugar de Deus, à frente de toda a batalha, né? Ele não pensou no que ia ser mais forte para ele guerrear, ele pensou naquilo que seria, né, de adoração. Ele se colocou, a posição do Senhor ele colocou em primeiro lugar. E aí o Senhor pôs emboscada entre os inimigos, né, e os inimigos se combateram entre si, aniquilando-se uns aos outros a ponto de não sobrar ninguém vivo, né? Então, a gente vai ter lutas, mas quando fala lá, né, quando fala lá em Tiago 4:7, fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós, porque nós vamos ter luta. Resistir, né, porque nós vamos ter que lutar. Enquanto a gente estiver na carne, a gente vai ter que lutar. Mas a maioria das pessoas falam esse versículo direto, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Só que antes desse versículo, no mesmo Tiago 4:7, ele fala, mas antes, né? Antes está escrito assim, ó, submeta-se a Deus. Antes de resistir ao diabo, ele fugirá de vós, está submeta-se a Deus, né? Então, submeta-se a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, é muito importante que antes de tudo a gente se submeta a Deus. Submissão é obediência, né? É deixar que Deus domine, é conhecer as nossas dependências no Senhor. 2 Coríntios 10:4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, embora somos carnes, Deus é o poder supremo. Em contato com Deus e com a sua palavra, nós percebemos melhor, né, o que temos sido, o que podemos vir a ser, né? E fala que quando somos fracos, Deus se faz forte. A gente, como uma mãe, a gente não pode nada diante do mundo, diante de todas as influências do mundo, mas Deus pode tudo, né? A relação de Deus tem o poder de nos mostrar as nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nos revelar a sabedoria de Deus, nos ajudar a reformular os nossos fundamentos de vida, escolhendo caminhar sobre orientação do Espírito Santo, evitamos raciocínios falsos, motivações erradas, meramente humanas. E com isso podemos ser sal e luz em nosso ambiente, honrando a Jesus Cristo. Então, assim, na verdade, isso era só um esquenta-motor, uma introdução, porque o tema mesmo era não se turbe o vosso coração. Queria um dia inteiro aqui. Ai. Então, meninas, a preocupação, ela rouba a nossa alegria, né? E a preocupação, ela é o oposto da confiança. Em João, capítulo 14, versículo 1, diz, não perturbem vosso coração, creiam em Deus, né? Não deixem que o seu coração fique aflito, em outras versões.
Creiam em Deus, creiam também em mim, diz Jesus Cristo, né? Coração aflito quer dizer ansioso, agitado, né? Acreditar em Deus traz descanso de alma. Quando eu digo que eu confio em Deus, mas eu vivo agitada, eu vivo preocupada, na verdade, eu estou tendo uma luta interna. Eu não estou conseguindo entregar. E eu preciso orar por isso. Senhor, me ajuda a entregar de coração. Né? Esse estado de tensão, né? Quando a gente está nesse estado de tensão, o nosso organismo ele precisa entrar numa homeostase, ele precisa se equilibrar, né? Então a gente começa a ter que achar qualquer coisa para se segurar e para se sentir melhor. E nisso, muitas vezes, você vai confiar em pessoas, confiar, sei lá, na sua conta bancária, confiar num médico em específico, num advogado, não que isso tenha nada de errado, mas se Deus não estiver em primeiro lugar, as pessoas são falhas, elas são inconstantes, né? Elas são incertas. Eu posso confiar no médico, eu posso confiar no advogado, mas se Deus não estiver em primeiro lugar, as pessoas são falhas. Ele é o único que nunca é abalado. Ele é o único que é imutável. Em Isaías 49, de 23, diz: aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Não serão desapontados, em outras versões. Em Salmos 25, 3, diz: não serão confundidos os que esperam em ti, Senhor. A gente não fica confundido, Deus vai revelando. O Antônio teve um diagnóstico tão terrível no começo do ano, Deus não me deixou enganada. Eu não precisei fazer nenhum exame invasivo. Não precisei submeter ele a fazer aqueles negócios que entra em máquina, e fazer coisa que tem que ficar em hospital, com anestesia. Deus falava para mim, não é nada. Não, nós não ficamos enganados quando nós temos o Senhor à frente de todas as coisas. É por isso que a Bíblia se refere, né, a ele como a rocha que não pode ser removida. Então, a luta, né, a gente luta, mas a gente precisa confiar, a gente não pode se preocupar. A Bíblia diz em 1 Timóteo, combati o bom combate da fé, né, então é preciso combater, né, isso significa que temos um inimigo, que é Satanás. A Bíblia diz que ele virá contra nós, ele vagueia como leão rugindo, com fome feroz, procurando alguém para quem possa devorar. E nós devemos resistir firmes na fé. É como se Satanás quisesse envenenar a nossa mente, mas Jesus já nos deu o antídoto. Temos na palavra de Deus todas as respostas para toda tentativa de Satanás. Cuide dos seus pensamentos, pense sobre o que você pensa. Quando você estiver desanimado, comece a analisar os seus pensamentos. Seus pensamentos, eles estão alinhados com o que a palavra de Deus diz? A gente não pode impedir um pensamento ruim de rondar a nossa cabeça. A gente não pode impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninhos. Então, quando eu estou com um pensamento ruim, eu tenho que parar e analisar. O que eu estou pensando está alinhado com a palavra de Deus? Quando eu estou preocupada, eu começo a recitar os versículos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí vem aquela paz que excede todo entendimento. Às vezes nós estamos, sim, sob pressão, né? Então, reconheça esse sentimento, a nossa fraqueza, e busque na palavra que Deus deixou para nós. Deus deixou na palavra de Deus histórias de pessoas como nós. Tem todo tipo de pessoa na Bíblia. Ele fez questão de pegar do mais variado tipo. Tinha cobrador de impostos, tinha médico, tinha prostituta, tinha pobre, tinha cego, tinha surdo, tinha rei. Tinha de tudo para que a gente pudesse, todo mundo pudesse se identificar com as histórias. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento destrutivo, ficar remoendo não traz cura, muito pelo contrário, traz confusão. Né? Essa semana a Ana me falou uma coisa que veio como uma luva no meu coração, ela falou, Deus não é um Deus de confusão. Quando a gente está em confusão, não é de Deus, né?
A gente precisa levar os nossos pensamentos à luz da Bíblia, analisar o que está acontecendo, qual que é o problema, eu preciso perdoar alguém, eu preciso pedir perdão, é me perdoar, né? Onde que está, né? Onde está a raiz dessa preocupação? O que já aconteceu no passado não pode ser mudado, então a gente precisa aprender com isso. A acusação não vem de Deus. Quando você se sentir sendo acusado, isso não é de Deus, né? Em Provérbios 23, 7, diz assim: toma cuidado com seus pensamentos, como um homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Jesus, gente, quer nos dar paz. E esse é um direito herdado por nós como filhos de Deus. Foi comprado pelo sangue de Jesus, foi um preço caro. Ele quer nos dar paz. Jesus disse: eu deixo a minha paz, eu dou a vocês. Né? Não é a paz que o mundo dá, é diferente. Não tente resolver sozinho, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Né? Esse versículo está em João 14, 27. Eu lhes deixo um presente. Um presente. Tem hora na Bíblia que fala um presente de graça, para a gente entender que é de graça. Não é em troca de nada, de nenhum tipo de comportamento. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Em outras traduções fala, não se permitam, né? Parem de se permitirem ficar agitados e perturbados. E não se permitam ser temerosos e covardes e intimidados. Então, aqui está claro que cabe a nós também decidirmos não dar, né, crédito a essa preocupação. Não se permitam ficar assim. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você se permitir continuar assim, viver em aflição. A gente pensa, às vezes, que idolatria, gente, é só ficar adorando o santo, né? Mas tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Se a gente passa o dia inteiro preocupado com alguma coisa, em vez de estar adorando a Deus, a gente está idolatrando o nosso problema. Ele está roubando o lugar de Deus na nossa vida. Quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais fácil se torna não se preocupar. É muito mais desafiador para alguém que não passa tempo com Deus, né? E que tem problemas, porque a pessoa está aprendendo de Deus, mas se você conhece Deus, há uma diferença entre aprender e conhecer a Deus. Se você enfia um prato de comida no micro-ondas, a hora que acaba lá o minuto, você sabe que vai tirar quente, não sabe? Você não vai estar preocupado se o prato vai sair frio. E por que que quando a gente entrega o problema para Deus, a gente fica querendo dar para Deus as estratégias? É a mesma coisa que parar em frente ao prato e ficar esperando sair quente. Tem que ser a segurança, tem que ser concreta. Né? Não é à toa que o apóstolo Paulo orou: o meu propósito determinado é conhecê-lo, poder da ressurreição. Filipenses 3,10 fala: quero conhecer Cristo, né? O poder da ressurreição. Ele diz aos filipenses que isso é mais importante que qualquer outra coisa. Essa confiança, essa paz, isso traz saúde de alma e física também. Isso está em Provérbios 14:30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo. Existe uma força contrária que quer destruir essa paz, que é o inimigo das almas. Ele quer roubar a nossa alegria. Em João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, o inimigo sabe que com Deus e em Deus você tem paz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de tudo para impedir que você tenha esse momento com Deus. Ele vai impedir, ele vai armar alguma distração para você não ter o seu tempo com Deus. Quanto mais longe ele puder te ter de Deus, mais ele tem certeza que ele vai roubar a tua paz. Quanto mais você tolera, né, alguma coisa na sua vida, mais difícil fica você se livrar disso. Né, tem uma passagem que quando Elias, né, Elias que está saindo da caverna, Deus fala para ele sair da caverna, ele sai, daí ele vê um terremoto, ele vê um vento forte, ele fala: Deus não está ali. Aí ele vê um vento forte, ele fala: Deus não está ali. Aí ele vê um fogo, ele fala: Deus não está ali. Aí Deus estava onde? Numa brisa suave. Né? Então, Deus ele fala assim no dia a dia, não só nos momentos de que a gente está já em pânico, em desespero, ele está na brisa suave.
Então, se no momento que a gente ficar preocupada, chateada, triste, né, você disser não, né, você pensar, esse não é o plano de Deus para mim, isso não vai me fazer bem, eu lanço meus cuidados ao Senhor, né, o inimigo começa a desistir, né, preocupação, né, o dicionário define preocupação como dar lugar à ansiedade ao desconforto, permitir que sua mente repare na dificuldade ou no problema, é pensar e repensar no problema. Preocupação significa atormentar a si mesmo. O Hernandes Dias Lopes, né, ele diz que a palavra ansiedade, né, no seu significado, significa estrangulamento. Proteja o seu coração. Isso não significa que você não vai sentir emoção como medo, tristeza, insegurança, mas no momento em que reconhecer, entrega a Deus, confia nele e o mais ele o fará. Quando essas emoções acontecerem, se lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Lembre-se do currículo de Deus. Traga a sua mente, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Na palavra de Deus está cheio de histórias de conforto e consolo, de esperança e encorajamento. Salmo 55, 22 diz, entregue as suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Em outras traduções fala, jamais permitirá que o Filho de Deus tropece e caia. Então, nós herdamos as promessas de Deus, né? Porque às vezes a gente gostaria que as coisas fossem rápidas. Eu entreguei e já me senti bem, mas às vezes a gente tem que esperar, né, a nossa oração. A partir do momento que a gente lança ela, a resposta já vem. Mas às vezes a gente tem que esperar. Pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser 5, né? E ele fala, né, para a gente ter paciência e fé, né? Isso está em Hebreus 6,12, fala, herdamos as promessas de Deus pela fé e paciência. Então, precisamos ter paciência. Há uma diferença entre ponderar algo diante do Senhor e realmente se preocupar. A gente tem que apresentar para Deus as nossas aflições. Mas a partir do momento que eu entreguei, eu tenho que confiar que Ele vai guerrear por mim. Quando você ora, a resposta já está a caminho. Marcos 11, 24. Portanto, eu digo a vocês, tudo quanto pedires em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Seria bom se fosse instantâneo, né? Mas às vezes a gente tem que esperar e por isso esse Hebreus 6,12, herdamos as promessas de Deus pela fé e pela paciência. É isso, queridas. Tem 9 minutinhos ainda. Dá para a gente comentar, orar. Não sei para vocês, mas para mim foi muito forte esse estudo. Quem que precisar falar, tem que abrir Muito isso. bom, querida, muito bom. Esse último versículo que você falou de Marcos, foi aonde? Marcos 11, 24. Portanto, eu digo a vocês, tudo quanto pedires em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Você falou realmente o que a gente sente, não só eu, você e as outras, as demais, mas todas as mães do mundo, né, as boas, né, que existem mães ruins também, porque a vida da gente gira em torno, é lógico, de Deus, mas os filhos, né, porque a gente tem aquela sequência na mente da gente natural, de que a gente tem que ir antes dos filhos, né, nunca perder um filho, né, que deve ser uma dor terrível. Então, tocou fundo também, porque é uma gratidão que eu tenho tão grande de ter o Tiago, que, nossa, parabéns, Márcia, guiada pelo Espírito Santo. Muito bom o texto. Muito bom, é um assunto que todas nós precisamos ouvir sempre, né? Eu sempre falo aqui no grupo que o pastor Jeremias Pereira diz que todos os anos nós precisamos ler um livro sobre oração, um livro sobre relacionamento conjugal, um livro sobre criação de filhos e um livro sobre oração. E é mesmo isso, né? Porque as coisas que mais nos preocupam
são as que a gente mais esquece rapidamente os ensinamentos, porque a gente pega as preocupações para nós e esquecemos o quão poderoso o Senhor é e o quão interessado Ele é em abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa vida, não é? E às vezes que a ansiedade é a gente antecipar algo que não aconteceu, né? É a gente visualizar algo que não aconteceu. Então, por que a gente não visualiza o bem? Por que a gente visualiza o mal? A gente devia visualizar o bem para os nossos filhos. A gente devia visualizar a prosperidade para os nossos filhos, né? Então, é muito interessante que é algo que a gente precisa ser sempre chamada a atenção, de que os nossos filhos são de Deus. Quem guerreia é o Senhor. Nós precisamos, sim, nos posicionar, né? Eu, de vez em quando, pareço uma doida aqui em casa, porque eu entro no quarto do André durante o dia e lá eu me ajoelho, lá eu abro minha Bíblia, lá eu clamo ao Senhor, lá eu levanto meus braços, lá eu declaro a vitória, mas nós precisamos nos posicionar, nós temos armas suficientes para isso. Nós temos armas suficientes, e às vezes nós ficamos aceitando coisas que não é para a gente aceitar. Deus tem infinitamente mais para os nossos filhos, Deus tem infinitamente mais para as nossas vidas. E nós podemos, sim, diante de Deus, batalharmos e orarmos e oramos eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos filhos dos outros, eu faço uma mistura de nome, Deus conhece tudo, mas ali estou guerreando pelo meu filho e estou guerreando pelos filhos dos outros, né? Então, quanto mais cresce o nosso conhecimento de Deus, mais nós precisamos nos posicionar. Deus não vai fazer se eu não levantar da cadeira e não der o primeiro passo. Deus não vai fazer se eu não abrir a Bíblia e começar a buscar a Deus e a vontade dele para a minha vida, para a vida dos meus filhos e para a vida dos meus netos. Deus quer um passo, uma atitude, né? E tudo isso que a Mônica falou aí veio para encher o nosso coração dessa convicção de que nós temos um Deus que pode agir, sim, que nós não podemos deixar que a preocupação nos abale, roube a nossa fé, nos deixe fragilizadas. Não, bora lutar, o que é isso? Enxuga as lágrimas, levanta e vai para a guerra. Em todas as áreas da nossa vida, né? Bora guerrear, o que é isso? Eu tenho tido essa experiência lendo Salmos, gente. Nossa, eu leio Salmos, às vezes 1, 2 ali ajoelhada, e aí eu empaco num versículo, e aquele versículo ali eu começo a... Aí ontem, eu sei lá, acho que estava no Salmo 68, que fala que Deus derrama... Vou até ler aqui para vocês, vai já cair, né? 3 minutos. É que não foi nessa Bíblia que eu li, eu não vou achar, mas ele fala que Deus é aquele que dia a dia carrega o nosso fardo. Então, aí eu já comecei a orar, Senhor, o Senhor é o que carrega dia a dia, o fardo hoje é esse, eu quero que o Senhor carregue. Tá? Depois fala assim, o nosso Deus é libertador, com o Senhor está o escaparmos da morte. Senhor, eu estou andando com o Senhor vai nos fazer escapar da morte. Depois, no outro lugar, fala que ele vem com chuvas torrenciais sobre as nossas vidas, né? E vai falando cada coisa, gente, e vai orando em cima, e guerreando em cima, e batalhando em cima, e falando, o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor vai fazer na minha vida também, o Senhor vai fazer na minha casa também, e eu oro por isso, e eu já levanto, os braços, e ali a gente ora ao Senhor, e a gente sai fortalecida, porque a nossa busca pelo Senhor não é em vão. Não é em vão.
e nós saímos fortalecidas por aquilo que Ele é capaz de fazer. Obrigada, amor. Cada palavra aí que o Senhor deu para você foi preciosa aos nossos corações, e todas nós aqui que somos mães precisávamos ouvir dessa palavra. E a Érica já vai aprendendo. Érica, você pode batalhar pelos sobrinhos, pelos filhos das amigas, você pode batalhar por toda criança que você conhecer. Acho que a Zita quer falar. Quer falar, Zita? Quer falar, Zita? Precisa abrir só o seu microfoninho. Você consegue Você está sem som, Zitinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Conseguiu. Eu quero... Nossa, que palavra, que palavra. Foi demais. Eu queria só pedir rapidinho oração pela Camila, pelo Renan, né? Porque a Laura e o Renan estão com febre e amanhã eles vão fazer o teste do Covid, todo mundo, né? Tá. Então, que vocês se estivessem orando, porque agora, depois dessa pregação, eu creio que não vai ser nada, em nome de Jesus. Opa, amém. Toda essa Amém. pregação Concordamos aí, com essa oração. Olha, em nome de Deus Jesus. cure toda a febre. Em nome de Jesus. Tá. Ana, quer orar? Tem 1 minuto, tomara que não caia. Vamos orar, então. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todo esse tempo que passamos juntas, pela palavra que ouvimos, como a Tua palavra é poderosa, como a Tua palavra alcança a nossa mente e o nosso coração. Senhor, grava a Tua palavra no nosso coração, para que nós sejamos mulheres inabaláveis, confiantes no Teu poder, sabendo que antes de ser nossos filhos são Teus, e Tu desejas que nós nos posicionemos, que nós lutemos pelos nossos filhos, pelas bênçãos que o Senhor já tem reservado para a vida de cada um